Bom, pessoal, estamos esperando aqui o Paulo Lepori chegar. Vamos, Paulo. Paulo, aguardando o Paulo Lepori. Olá, Rodrigo, boa Olá, noite. Paulo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem e Estamos você? aqui, prazer em falar com você aqui. Estamos começando aqui, esquentando os motores para falar desse tema tão importante, né? Que é como o inconsciente e o DNA interferem, influenciam nas relações de filiação, né? Eu vou Maravilha. começar enquanto as pessoas estão chegando, eu vou explicando o porquê desse tema, né? O Paulo Lepori, para quem não conhece, embora todos aqui já o conheçam, o professor Paulo Lepori, ele é mestre, doutor, professor, e é das pessoas que mais entendem no Brasil do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? O ECA, fala de ECA, a gente lembra do Paulo Lepori. Ele tem feito um grande trabalho, não só pelo ECA, mas também junto ao IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que tem trazido algumas inovações, algumas revoluções. E, recentemente, ou seja, em outubro do ano passado, no Congresso aqui em Belo Horizonte, ele trouxe uma grande novidade, e nós vamos falar um pouco disso aqui agora, desenvolver um pouco isso, que é como o DNA, e aí acrescentando aqui, né, por provocação dele, como o inconsciente também pode interferir, como interfere nas relações de filiação. Mas então, Paulo, boa noite, bem-vindos, e se que você tem, eu vou deixar você se apresentar, as pessoas estão chegando, e enquanto a gente vai esquentando aqui, mas nos diga então como surgiu essa ideia, o que você tem a nos dizer disso, Paulo. Boa noite, Rodrigo, mais uma vez. Agradecer ao convite feito por você, pelo IBDFAN, não só para participar dessa live, mas para participar do IBDFAN. Disse isso lá na oportunidade do Congresso em BH, do papel social que o IBDFAN tem de efetivamente empurrar as transformações no âmbito do direito das famílias, reduzindo os preconceitos, reduzindo os entraves e permitindo que as pessoas sejam felizes, né? Porque o direito, especialmente o direito das famílias, tem essa missão de não impedir a felicidade e de permitir que as pessoas sejam felizes. Então, o IBDFAN exerce esse papel social maravilhoso e ser parte do IBDFAN me honra enormemente. Sobre o tema, Rodrigo, a exemplo também do que eu falei um pouco lá na palestra em BH, eu sempre, desde que comecei a estudar e trabalhar com o direito da criança, sempre Uhum. tive uma pulga atrás da orelha com essa história de que o melhor lugar para a criança ser cuidada e criada é no seio da família biológica. O ECA estabelece essa prioridade. E a gente, às vezes, vê muitos abusos sendo perpetrados em nome dessa premissa, que vira quase uma verdade absoluta de que a criança tem que ficar com a sua família biológica. E então eu comecei a buscar mais informações sobre o quanto a biologia, o quanto o DNA efetivamente determina quem vão ser os filhos e se relaciona com a ideia de filiação. E aí, Rodrigo, eu tive a oportunidade de ir até um congresso na Universidade de Harvard em 2018 e lá conheci um centro de estudos para o desenvolvimento das crianças. E eles estão agora tratando muito do tema da epigenética. E o que é essa epigenética? A epigenética estuda os genes de perto. Epi significa próximo ou perto, perto dos genes. Como é que os genes interferem na vida das crianças, dos adolescentes e de todos nós ao longo da nossa vida? E então, para a gente entender um pouco melhor esse tema e aí bater uma bola em relação à análise psicanalítica também, acho que é importante explicar o que já se descobriu sobre epigenética e como que esse tema se conecta com o direito das famílias. Então, a epigenética ela estuda o modo como o nosso DNA é acessado para que a gente se desenvolva como ser humano. Né? Então, na nossa célula, no núcleo celular, a gente tem ali os cromossomos e os cromossomos têm uma fita de DNA
E a fita de DNA tem lá várias partes que são os nossos genes. E esses genes, então, vão determinar como nós somos biologicamente, fisiologicamente, traços de comportamento, várias coisas que vêm, de fato, da nossa carga genética, do nosso genótipo. Só que existe uma falsa ideia de todos nós, e até minha, até bem pouco tempo atrás, de que o que está lá no DNA é imutável. Está no DNA, pronto, aquilo vai determinar as nossas características e não tem como mexer nisso. E é uma inverdade, né? E é o que a epigenética estuda. Por quê? Porque, de fato, a gente tem lá uma sequência de genes que vão determinar as nossas características. Mas toda vez que o nosso organismo precisa desenvolver alguma coisa no nosso corpo, ele vai acessar o DNA. Ele vai desempacotar o DNA lá dentro do núcleo celular para ver o que a genética mandou de informação, né? Então, por exemplo, na fase da puberdade, quando eu tenho o desenvolvimento ali da fêmea e do macho, eu tenho um acesso especial ao DNA para que os hormônios ali daquela fase especial da vida sejam gerados num volume muito maior. Então, ao longo de toda a nossa vida, o nosso DNA é acessado para que a gente se desenvolva. Pois bem, e o que é que então isso tem a ver com o direito das famílias e com filiação? Muita gente tem receio quando fala em adoção de como é que vai chegar essa criança na família, né? Olha, essa criança, ela não tem o meu material genético, ela nasceu num ambiente que eu não sei qual foi, eu não sei qual que era a índole dos pais, né? Eu não sei como essa criança vai se comportar na minha casa. Será que eu vou ser capaz de evitar que essa Essa é a criança... grande pergunta, né? A grande pergunta, a grande questão, interrogação que tem, que as pessoas vão adotar, tem, né, Paulo? É quase um mito, sei lá o que se pode dizer. Mas desculpa, fecha o parênteses só Imagina, para reforçar o que você estava dizendo. reforçar isso mesmo. Então, quer dizer, será que eu vou conseguir criar uma criança, educar uma criança para o mundo do jeito que eu desejo ou a carga genética vai impedir? E aí a resposta é contundente. A gente consegue, sim, provocar o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, do jeito que nós permitimos que essa criança e esse adolescente cresça. Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento da criança e do adolescente, quando o organismo vai lá acessar o DNA, o jeito de acessar o DNA, de acessar o material genético, sofre interferência do meio. Então, pode ser que, ao longo da vida, imagine que os genes sejam interruptores de luz. Imagina um quadro de luz, o DNA é um quadro de luz. Eu posso, ao longo da vida, ativar ou inativar esses genes, ligar ou desligar esse quadro de luz, e então ter uma combinação de luzes e de iluminação diferente. Então, uma criança que é submetida a um ambiente de convivência tóxico vai ter ali um tipo de ativação gênica. Aqui não tem outro. Então, a criança pode ter um talento musical pré-definido no genoma, que pode nunca ser ativado. Ou, ao mesmo tempo, ela pode não ter uma predisposição ao talento musical, mas eu posso ir lá e mexer nessa estrutura gênica e então essa criança desenvolver um talento musical. Né? Só um minutinho, professor. As pessoas estão dizendo aí que a sua imagem travou, não está aparecendo a sua imagem, apenas a sua voz. Será que é um problema na minha conexão ou na sua? A sua conexão... Desculpem, pessoal. Deixa eu ver aqui se... Eu vou desativar os comentários para ver se Aqui, Rodrigo. para ver se melhora. Oi. Oi? Voltei aqui. Melhorou? Eu tirei da minha conexão Wi-Fi e coloquei no 4G. Agora deve ficar bom. Tá, vamos ver se está aparecendo. Deixa eu ver. A imagem está travada. Eu não sei se é... Só um minutinho. Rodrigo, eu vou sair e pedir para entrar de novo, tá? Eu vou sair e pedir para entrar de novo. Tá. Ok. Eu vou...
Aguardando, estamos aqui aguardando. Tivemos um pequeno problema na conexão, mas acho que agora voltou, né? Voltou? Pronto, Lúcia Freitas, que voltou, está aí nos ouvindo, voltou? voltou. Vamos lá, É, agora eu estou no 4G aqui, Rodrigo. Acho que agora tá, vai. tá. Não, acho que agora vai. Acho que vamos, então. Vamos lá. Desculpe a interrupção, mas esse assunto é da maior importância e é uma coisa totalmente nova, né? O DNA, ele começou a fazer uma revolução no direito de família, só para fazer um breve intervalo aí, um recorte assim, da importância do DNA na década de 1980, a partir de 1985, quando foi possível detectar o DNA para investigação de paternidade, que deslocou, foi um grande avanço, porque deslocou a investigação de paternidade de um elo moral para um elo de uma questão moral para uma questão científica, que antes era investigação moral da vida da mãe, né? Então, e daí a engenharia genética veio evoluindo e agora essa grande novidade que o Paulo Lepori nos traz aqui. Então, continue. Eu também estou muito curioso. Eu já ouvi, já sei, mas estou muito curioso em ouvir mais e aprender um pouco mais. Então, eu estava encerrando essa primeira parte, né, essa primeira ideia sobre o que é epigenética. Então, a epigenética, ela estuda o gene de perto. E aí, o resumo da obra qual é? Ainda que a gente tenha uma carga genética, e isso é herdado dos nossos ascendentes, essa carga genética, ela pode ou não se manifestar ao longo da nossa vida, a depender se nós fazemos ativação gênica ou não. Então, a depender se eu vou lá naquele gene e vou permitir que aquela característica se desenvolva mais ou menos. Daí que eu concluí a fala na palestra do IBDFAN, que o afeto é capaz de mudar até mesmo o nosso DNA. Por quê? Porque o modo como eu cuido de uma criança vai ser determinante nesse momento que eu vou acessar o DNA ao longo de toda a vida dela. Então, eu posso fazer com que uma característica se potencialize ou não, se desenvolva ou não, independentemente do que vem pré-pronto, do que vem pré-concebido no momento em que se busca um filho por adoção. É, exatamente isso, porque a adoção, primeiro a gente tem que lembrar que isso pode ajudar a desmistificar também o preconceito que tem, que está em volta da adoção, né? A adoção, aliás, esse mês é o mês da adoção, semana que vem é a semana da adoção, nós faremos um seminário sobre isso, só sobre isso, lembrando também que a adoção no Brasil, ela, além de todo o preconceito, ou talvez até por causa do preconceito, é que nós temos uma fratura exposta. Nós temos quase 40 mil, 50 mil crianças em abrigos à espera de uma família que nunca chega. Primeiro, pelo preconceito, de que você tem que procurar a família extensa. Família extensa, na definição, é um conceito que quando se estende aos tios, avós. Então, às vezes, ficam eternamente procurando esses parentes aí, né, que nós chamamos de família extensa. Então, a adoção ela é recheada de preconceito e uma luta do IBDFAN no nosso projeto Crianças Invisíveis, do qual o Paulo é um dos grandes ativistas aí, né, nessa nossa tentativa de buscar uma família para essas crianças que não têm uma família, mas acho que a luta maior nesse aspecto é contra o preconceito, assim como em vários outros ramos do direito, né? Das uniões homoafetivas, das uniões simultâneas, enfim, todos os conceitos de família, porque todos os aspectos do direito de família, porque o direito de família ele é perpassado o tempo todo por um viés moral, né? E a adoção ela não tem esse conteúdo de uma moral sexual, mas também tem um preconceito, né? Começa assim, antes, hoje não mais, quando uma pessoa que era adotada, ela era escondia dela aquela condição de adotado, né? Depois, quando o filho dá problema, dizem, olha, aquele deu problema, não avisei, a filha adotou e isso, filho adotivo, dá problema. E não é verdade, né? Porque todo filho, quem tem filho, sabe que é normal isso, são questões, não são propriamente problemas. Mas eu acho que isso que nós estamos trazendo aqui hoje, só para poder pegarmos esse gancho, ele vai fazendo um passo adiante em direção a diminuir o preconceito.
E não sei se isso tem a ver, vou te fazer uma pergunta instigadora, Paulo. Assim, é muito comum alguém que cria um filho não é filho biológico, né? É um filho adotado desde pequeno, por um longo período, e é muito comum alguém, esse filho, começar a aparecer com o pai, com a mãe, tem até uma semelhança física, né? Tanto que parece que tem uma mistura aí dessas semelhanças. Acontece algumas coisas, por exemplo, há um casal que não pode ter filho, depois que adota, vem um filho biológico, né? Tem algumas coisas um pouco misteriosas aí. Mas, e aí, isso talvez seja também do inconsciente, que é o outro aspecto que nós vamos falar aqui. Mas antes eu queria ver, eu não sei se está travando de novo a imagem do Paulo. Você está me ouvindo, Paulo? Eu estou te ouvindo, é que eu fiquei muito tempo parado, talvez as pessoas tenham achado que eu travei, mas eu estou aqui, não, então te ouvindo tá, bem. eu não sei se vocês... O Paulo está aparecendo para vocês? Para mim está. Podemos prosseguir, então. Então, isso é só uma coincidência, Paulo? Ou isso tem a ver muito mais com questões do meio ambiente, né? Dessa semelhança física que os filhos vão tendo com os pais adotivos, né? Você já reparou isso? Você nota isso? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, tem relação. Porque hoje o que a gente está vivendo? A gente está tendo uma substituição do que se chamava de paradigma bioquímico, que tudo era relacionado com genética, para um paradigma biofísico, que a gente tem relação de energia, relação quântica e a relação com o meio. Então, por exemplo, tem muita gente que fala sobre esse tema, né, Rodrigo? Você acabou de trazer. Olha, a criança veio por adoção, mas na fase da adolescência se parece fisicamente com os pais, ou com o pai ou com a mãe. Ou com a mãe e mãe, ou pai e pai, a depender de como for a conformação daquela família. Isso é possível e se explica por meio da epigenética? Sim. Por quê? A formação do nosso rosto e da nossa feição tem muito a ver com o modo como a gente copia as expressões faciais das pessoas com quem a gente convive. O jeito que a gente movimenta a boca, o jeito que a gente transforma as nossas feições é muito cópia das pessoas com quem a gente convive. E isso vai determinando o formato até da nossa face. E ao longo do tempo, enquanto eu estou fazendo esses movimentos, estão ocorrendo processos de ativação gênica. Então eu estou tendo a transcrição de proteínas ali, do RNA para geração de proteínas e para o desenvolvimento do meu corpo enquanto isso. Então eu posso sim estar me desenvolvendo a partir de estímulos externos que vão fazer uma ativação gênica, que vão fazer eu ficar parecido com alguém que está próximo a mim. E aí, claro, tem também os aspectos ambientais. Tem o tanto de sol que eu pego ou não, o quanto eu sou ativo ou não. Porque o nosso corpo é fantástico em termos de adaptação. Por exemplo, a gente estranha muito quando a gente vai lá para Curitiba ou para o Rio Grande do Sul e o pessoal que é de lá tá de blusa de manga curta. Eu moro aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, eu fico maluco, porque eu não estou preparado para aquele frio. Mas as pessoas que nascem num lugar frio têm uma adaptação do corpo para suportar a baixa temperatura. E isso é decorrente de ativação gênica, de um processo epigenético. O nosso corpo ele vai se adaptando. Então, se adapta a frio, se adapta a uma série de outras características e vai se adaptar a talento, a desenvolvimento de personalidade, a desenvolvimento de vários aspectos da vida, né? Pois é, e você acha que isso só acontece num filho que é adotado desde bebê ou é possível nas adoções tardias também? Lembrando que o conceito de adoção tardia ele vem sofrendo modificações ao longo aí dos últimos tempos, que inicialmente a adoção tardia era aquela considerada a partir de 3 anos de idade. Hoje, como tem aumentado essa faixa de procura, tem sido considerado... eu estou lançando um livro agora e fiz essa pesquisa e coloco lá nesse livro que eu estou lançando, um livro de direito de família, onde eu falo que a adoção tardia é a partir dos 7 anos. Isso depois de conversar com várias pessoas do movimento em todo o Brasil que adota. E esses dias, então nesse meu livro que está saindo agora, eu coloquei 7 anos, mas eu ouvi já depoimentos que a adoção tardia hoje seria de 10 até a partir de 10 anos. Você acha que claro que quando é bebê é mais possível isso, mas mesmo na adoção tardia, você acha que pode haver essa transformação,
da genética, né? Essa mudança, uma evolução, uma modificação do DNA em relação a isso? Sim, a gente só para de ter modificação no nosso DNA, ativação e inativação gênica quando a gente morre. Então, antes da gente morrer, a gente é capaz de responder a estímulos do mundo externo, e especialmente estímulos do nosso núcleo familiar. Em relação ao conceito de adoção tardia, de fato houve uma mudança, porque houve uma mudança até no perfil das pessoas que buscam a adoção. E isso ficou muito claro, por exemplo, quando a gente teve lá em 2009 a edição da Lei 2010, a Lei Nacional de Adoção, porque tem um dispositivo que foi alterado no ECA por essa lei que levou em consideração o que na época era adoção tardia, o artigo 50, parágrafo 13 do ECA, que estabelece uma das hipóteses legais de adoção intuito personae ou personalíssima, na hipótese de uma criança maior de 3 anos que está sob guarda legal ou que está sob tutela, e em relação à qual já há uma convivência, afinidade, afetividade, desde que não haja fraude ou má-fé. Na época, essa autorização da adoção intuito personae só existiu por quê? Por uma questão de política legislativa. Vamos permitir a adoção intuito personae, independentemente de reconhecimento de outras situações, porque já era importante naquela época abrir um pouco mais a adoção para crianças acima de 3 anos. Hoje, depois de muitas campanhas, e o BDFAN participou disso ativamente, 10 anos depois, já há uma mudança de perfil, porque muito mais gente aceita crianças acima de 3 anos, 5 anos, 7 anos, que então a gente chegou nesse cenário de 10 anos. E agora, eu acho sempre bacana, Rodrigo, quando a gente fala sobre isso, a gente deixar uma coisa muito clara, que o grande problema da adoção no Brasil não está nos adotandos, não está em quem busca adoção, não está em estabelecimento de um perfil restrito de criança que se quer adotar, está na forma como o sistema de convivência familiar e adoção no Brasil está construído, porque existe uma burocracia enorme nos processos de destituição do poder familiar. Vários juízes não autorizam o encaminhamento para as famílias enquanto eu não tenho a destituição do poder familiar. E por que que esse troço demora tanto? Porque há, Rodrigo, infelizmente, até uma má interpretação sobre a ideia de família extensa ampliada. Que o ECA fala o seguinte, que eu tenho que buscar a família extensa ampliada. Mas família extensa ampliada não é aquela formada por qualquer parente, qualquer avó, qualquer tia, qualquer... Não, não é. O ECA diz o seguinte, família extensa ampliada é aquela formada por parentes com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, Pois aquele só que parente... os né? intérpretes da lei esquecem dessa última frase da família extensa, né? Que vínculo de afeto tem uma criança que foi abandonada pela que nem conhece o avô, que vínculo tem com ele, né? A conclusão que a gente chega, né, Paulo, sem querer te interromper, porque Não, você é autoridade nesse assunto, mas assim, o sistema de adoção no Brasil é perverso com as crianças, né? Ele não atende o princípio do melhor interesse da criança. Isso é muito cruel, né? E também ignorante, né? De uma ignorância, porque a família, a antropologia e a psicanálise, ela já nos disse e demonstrou que a família não é da ordem da natureza, mas da cultura. E a adoção é a maior prova de que a família é da ordem da cultura, ou seja, cada um entra ali naquela estruturação psíquica, né, como diz Lacan, e ocupa lugares determinados, de pai, de mãe. Por isso, essa adoção, portanto, é a maior comprovação de que a família é da ordem da cultura, e por isso a família é tanto da ordem da cultura, por isso ela vem transcendendo a sua própria historicidade. Mas a adoção, ela acho que já melhorou muito, mas tem que melhorar muito, né? Esse ano nós estamos fazendo, no dia 3 de julho, 30 anos do ECA, né? E eu não quero... Eu cortei um pouco, interrompi um pouco seu raciocínio, Imagina. mas é porque só para depois a gente poder voltar, não esquecer de falar disso, assim, né? O que nós podemos melhorar para a adoção no Brasil, sem perder o fio aí da epigenética e do inconsciente, que eu vou falar daqui a pouco. Claro, temos que falar disso, inclusive só deixando repisando, né, o que o Rodrigo já destacou, dia 25, segunda-feira que vem, a gente vai ter um simpósio online sobre adoção do IBDFAN. Todo mundo pode se inscrever, quem é associado ao IBDFAN pode se inscrever, e vai ser um evento muito bacana. A gente vai voltar nesses temas mais inovadores em adoção, a gente vai ter vários estudos de caso,
Vamos contar algumas histórias muito bem sucedidas. Vai ser muito legal. Quem não teve a oportunidade de se inscrever ainda, lá no site do IBDFan tem o link para se inscrever. E então, de fato, apesar da gente já ter experimentado várias melhorias no cenário de adoção, hoje o cenário ainda é muito cruel com as crianças invisíveis, né? E a gente tem um projeto no IBDFan que é o projeto para tirar as crianças da invisibilidade. Quem são essas crianças invisíveis? São as crianças que estão no limbo jurídico, que nem estão aptas à adoção e nem estão de volta às famílias biológicas. Elas estão ali, na maior parte das vezes, sob os cuidados de instituições de acolhimento institucional, que são os abrigos, aguardando uma decisão judicial que permita que elas sejam encaminhadas para uma família por adoção. E é sobre esse problema que a gente quer tratar. A gente quer reformular o Estatuto da Criança e do Adolescente para tornar mais dinâmico o processo de mudança de vida da criança. É importante deixar claro que quando a gente fala em estabelecer prioridades de manutenção da criança na família biológica, muitas vezes se pensa muito mais no direito ou no pretenso direito dos pais biológicos, que na maioria das vezes são meros genitores, do que no melhor interesse da criança. Porque o tempo para a criança urge. Quanto mais tempo passa, menor a chance dela reconstruir a vida dela. E é sobre esse ponto polêmico que a gente quer tocar e tratar agora, né, Rodrigo? Pois é, e foi nessa evolução aí do direito de família, de paternidade, maternidade como função, e até criamos essa nova expressão paternidade socioafetiva, né, que a ancestralidade pode ter algum significado para as pessoas, mas não é o mais importante. A origem genética, né, não é o mais importante. Mas eu já fiz uma adoção, Paulo, que foi uma adoção que acabou sendo uma multiparentalidade. Os pais biológicos queriam dar para adoção e, como não há no Brasil regulamentado, ou pelo menos ainda com muito preconceito, adoção intuito personae, não foi possível e aquele casal queria dar para aquele outro casal. Então, a única solução que teve, porque se fosse fazer a destituição do poder familiar, essa criança entraria na fila de adoção, né, na fila, e seria adotado por um outro casal, por outra pessoa, e eles acabaram fazendo isso, né? E eu fico até pensando se o futuro, acho que há uma tendência, inclusive, aí, talvez seja a solução para alguns casos, é que a adoção possa ser multiparental, né? Você não precisa necessariamente excluir os pais biológicos, mas os pais, incluir os pais socioafetivos. Bom, isso é uma outra história, um recorte, mas assim, eu queria voltar aqui para essa questão do inconsciente, né, e do DNA, como é que isso interfere, porque essas histórias todas, elas se passam na consciência, mas também no inconsciente, né? E o que é o inconsciente? O inconsciente não é uma desrazão, não é um lugar sem a consciência, é um outro lugar, né? Depois o Freud inventou a psicanálise, aliás, a psicanálise é o estudo do inconsciente. Então, a partir do momento em que se descobriu, entre aspas, o inconsciente, o mundo contemporâneo, o pensamento contemporâneo tornou-se outro, né? O modo de ver as artes, a literatura, o cinema é outro completamente diferente. Mas o inconsciente está presente em todos nós temos o inconsciente, ou seja, nós somos, e aí já é uma linguagem mais de Lacan, há em nós um sujeito do inconsciente, um sujeito, uma força poderosa em nós, que é do desejo e do inconsciente, que vai determinando essas relações, né? E ela, obviamente, ela determina o tempo todo, ela vai conduzindo. As relações afetivas, elas são guiadas não apenas pela consciência, mas também pelo inconsciente, né? Eu vou ler um pequeno trecho aqui, porque a linguagem escrita ela é mais densa, né? mais fácil, de um dicionário. Aproveito para falar para quem não conhece esse meu dicionário de Direito de Família, que ganhou o Prêmio Jabuti, onde eu trago uns 30 conceitos de psicanálise e também da arte, onde no conceito, no verbete inconsciente, eu digo o seguinte: o inconsciente não conhece presente, passado ou futuro. Ele é atemporal,
substitui a realidade externa pela realidade psíquica e obedece a regras próprias e não segue a lógica da consciência. Uma inscrição inconsciente pode se mostrar ativa muito tempo depois, de forma travestida e burlar qualquer vigilância de censura. E é assim que, por exemplo, as brigas judiciais, saindo um pouco da adoção, indo para os litígios de casais, aqueles eternos processos judiciais, eles se eternizam ali e, de uma certa forma, inconsciente, as pessoas gostam daquilo. Então, o inconsciente ele está presente, ainda que a gente não saiba, o inconsciente, o desejo que movimenta toda a máquina judiciária em torno dos restos do amor. Mas o inconsciente aqui, nas relações de filiação, ele está presente e determina essas relações de afeto, e foi só por causa da psicanálise. Quando a gente fala de inconsciente, obviamente que nós temos que falar também de outros conceitos psicanalíticos, como sexualidade, como libido, e vários outros conceitos. Mas, enfim, o que vai determinando, o que vai conduzindo essas relações e que foi possível fazer o direito de família evoluir, que foi, com a ajuda da psicanálise, foi por causa disso que nós podemos trazer para o direito de família um novo valor jurídico, que é o afeto. E esse afeto, que ele tornou-se um valor jurídico, e daí tornou-se um princípio jurídico, e é esse afeto que vai determinando, às vezes inconsciente, e ele tem uma força tão poderosa que ele pode determinar, inclusive, modificações no DNA. Eu acho que isso que é a grande coisa. Isso ainda é embrionário, isso está em estudo, mas já tem evidências, que é isso que o Paulo está trazendo para a gente aqui. Mas eu acho que o Paulo não está aparecendo novamente. Você tá me ouvindo, Paulo? Eu estou te ouvindo. Tá. O Paulo tá aparecendo para vocês? Eu acho que eu vou... Estou aparecendo, gente? Sair, eu vou te tirar e chamar de novo, Paulo, para ver se a sua imagem aparece. Ou você sai? É melhor eu você saio, sair. Eu saio. E aí Bom, eu chamei o Paulo, estou aguardando. Espero que agora a internet fique um pouco melhor. Agora acho que estão vendo, né? Pronto, voltou. Bom, então, a gente estava falando, só para não perder o fio da meada, assim, da importância, por que nós fizemos esse caldeirão aí, de inconsciente, epigenética, DNA, com adoção, que loucura. Essas reflexões, elas são importantes para que a gente possa evoluir, dar um passo adiante. O sistema de adoção no Brasil continua perverso com as crianças, mas a partir do momento que nós vamos desvendando isso e dizendo, olha, a adoção, porque as pessoas têm muito preconceito com a adoção, seja preconceito religioso, olha, tem que ficar na família natural, biológica, seja porque, olha, a adoção é para tirar a criança pobre para dar para a família rica, e por aí afora. Mas a partir do momento que nós vamos desvendando esses mistérios, falando mais da adoção, aliás, uma das campanhas do IBDFAN, que é do Crianças Invisíveis, que nós estamos agora à procura, e se alguém souber, por favor, nos informe, pode me mandar aqui nesse link do IBDFAN ou no meu Instagram, Rodrigo da Cunha Pereira DV, que é o meu Instagram profissional, não do IBDFAN, mas pode mandar do IBDFAN também, informações sobre crianças que passaram a vida nos abrigos à espera de uma família que nunca chegou e saiu. E ela saiu e foi para onde? O que foi feito dessa criança? Às vezes, quando eu lembro disso, eu fico, não é possível que os operadores do direito que estão trabalhando com a adoção tenham coragem de dormir à noite sabendo que tem 50 mil crianças à espera de uma família que nunca chega. As pessoas acostumaram a achar isso normal, mas isso não é normal. Nós não podemos deixar isso permanecer, temos que fazer alguma coisa.
Então, se alguém, faço esse pedido aqui, se alguém souber de gente, de pessoas, de sujeitos que passaram pelo abrigo e ficaram lá e aos 18 anos tem que sair, que hoje não chama mais abrigo, chama-se casa de acolhimentos, né, de acolhimento, porque as palavras também vão mudando, porque elas, além do significado, têm um significante, e ela vai alterando para ver se suaviza e tal. Então, se alguém souber, por favor, nos mande, né, para que a gente possa fazer entrevistas e conversar com essas pessoas, porque quando nós juntarmos todas essas, quem sabe a gente consegue mostrar ao mundo a perversidade que é essas pessoas passarem a vida no abrigo à espera de uma família que nunca chega. Né? E a Fabiana está perguntando aqui, me ajude a responder, Paulo, se essas crianças, essas quase 50 mil crianças, têm menos de 7 anos. Não, não tem. Né? Que era isso que o Paulo estava falando e eu te interrompi. Porque a grande parte das pessoas... Por que a adoção não acontece? Tanta gente querendo adotar, tanta criança para ser adotada, a adoção não acontece. Porque a maioria quer recém-nascido, óbvio. Né? Mas a maioria não é recém-nascida. A grande dificuldade são os recém-nascidos. Né? E você, não sei se o Paulo tem essa leitura, esse dado estatístico dessa idade dessas crianças que estão disponíveis para adoção, por exemplo. O que você tem a dizer, Paulo? Vamos lá. A gente tem dois números, né, que são dois universos. Um universo é o universo das crianças que estão aptas a serem adotadas. E hoje a gente tem cerca de 10 mil crianças e adolescentes no Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção. Cerca de 10 mil. Isso é um grupo. Depois a gente tem cerca de 40 a 50 mil, não se tem certeza absoluta do número, de 40 a 50 mil crianças, porque esse último cadastro ele é muito pouco público, né? Mas é uma crítica que eu talvez nem vá fazer agora. E são cenários diferentes. Essas cerca de 10 mil crianças e adolescentes estão prontas para adotar. Se tiver alguém que deseja adotar essas crianças e adolescentes daqui, consegue. Aqui, Rodrigo, a maioria é de crianças mais velhas e adolescentes. Por quê? Porque a hora que chega aqui no Cadastro Nacional da Adoção, é porque já percorreu um caminho dos cadastros locais e ninguém quis adotar. Então, aí chega aqui, é o fim da linha, né? O Cadastro Nacional de Adoção, e dali vai, de fato, envelhecer no abrigo, na casa de acolhimento, até que complete a maioridade e seja gentilmente encaminhado para o olho da rua. Essa é a grande verdade. E esse outro número, que é o de 40 a 50 mil crianças e adolescentes, aqui tem mistura. Aqui tem crianças mais novas, crianças mais velhas, adolescentes, porque aqui o problema é que não está pronto para ser adotado. Então aqui é o maior problema. Aqui não tem problema de não querer. Aqui o problema é não estar pronto para ser adotado de acordo com os critérios que são estabelecidos, que é o critério básico. Tem que ter a destituição do poder familiar, que muitas vezes não acontece, porque alguns magistrados ficam expedindo ofício Brasil afora, procurando membros de família de grande família, no Conselho de Direito Civil, que na maioria das vezes não são membros de família extensão ampliada. Eu queria ter a oportunidade também, Rodrigo, de comentar algumas falas aqui, né? Algumas pessoas dizendo que nós vamos tirar a criança da família pobre para levar para a família rica. Família pobre que cuida bem dos filhos não perde criança no Brasil. Tá? Claro que sempre existem situações extraordinárias, situações abusivas. O ECA é claro que a pobreza não é condição para a destituição do poder familiar. Isso não está em discussão. O problema é o excesso de burocracia processual com base em premissas equivocadas que são estabelecidas. É isso que a gente quer mexer, na parte processual. Exatamente. As pessoas acostumaram com essa burocracia e acham normal um processo de adoção durar 2 anos. Né? É uma coisa, essa primazia, como a Lúcia Freire está dizendo, a primazia da biologia sobre o afeto, né? E isso é importante ser incorporado na nossa cultura. E tem um outro elemento também, só complementando a sua fala, que é a Defensoria Pública. Nós precisamos abrir um diálogo com a Defensoria Pública, né? O IBDFAN está abrindo esse diálogo, sim, porque a Defensoria Pública ela recorre automaticamente. Como o Estado recorre de todos os processos tributários e tal, né? Dessa coisa sem alma, a Defensoria Pública como se for... Nós precisamos rever, assim, pensar no verdadeiro interesse, no verdadeiro princípio do melhor interesse da criança. Mas, fecho parênteses, é só para poder lembrar e reforçar que dentro dessa burocracia, desse sistema perverso de adoção que não acontece,
Além disso, de toda essa concepção da família extensa, essa questão processual, né? Mas te devolvo a palavra, Paulo. Não, então é isso. O que eu acho que é importante a gente fazer, Rodrigo, é tentar tornar essa discussão menos polarizada. Não é uma briga de ricos contra pobres, não é uma briga ideológica, a briga é pelas crianças. É inegável o fato de que nós temos 50 mil crianças e adolescentes no Brasil num limbo jurídico e social, que estão invisíveis. Essas são as crianças invisíveis, que estão aí por conta de premissas estabelecidas, largadas à própria sorte. E muitas vezes acontece, a gente às vezes seta muitas expectativas pensando em varas de infância e juventude muito bem estruturadas. O problema é que na maior parte do Brasil não tem vara de infância e juventude, não tem vara de família, não tem equipe multidisciplinar. E aí o que está escrito no ECA é determinante para o futuro da criança e do adolescente, porque aí os juízes seguem exatamente aquilo que está no ECA. E aí, quando há uma má interpretação, como você brilhantemente destacou, por exemplo, do conceito de família extensa ou ampliada, eu começo a ficar procurando familiar Brasil afora e não consigo resolver a situação da criança e do adolescente. Então, estamos falando pelas crianças e adolescentes invisíveis. Não estamos falando pelas famílias ricas, pelas famílias pobres, pelas famílias da defensoria ou pelas famílias que têm advogado particular constituído. Pois é, e quando nós falamos disso, né, Paulo, nós estamos pensando também, assim, nós estamos falando de DNA, de inconsciente, mas tem uma questão por trás disso, do sistema de adoção, que é uma questão política. Não há políticas públicas sérias. Isso não é desse governo, é de todos os governos. Eu já participei, né, eu advogo há muito tempo, então todo novo governo que entrava, e eu me lembro que o último, aqui eu vivo em Belo Horizonte, quando era o Itamar Franco, imagina, vocês, a maioria que nem era nascida ainda, e aí nós chamamos, fomos lá no governo, vamos resolver o problema das crianças, e aquilo fica no discurso vazio e não sai do lugar. Claro, as crianças, elas não fazem parte da engrenagem política, né? Por isso elas são invisíveis, elas não dão voto, elas não são da cadeia produtiva, e elas são um peso para o Estado. Mas um Estado sério levaria isso mais a sério, teria uma política pública disso. O que acontece é que não há. E, bom, e o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o que estamos fazendo aqui, né, conversando sobre adoção, ajudando a diminuir o preconceito sobre adoção e arrebatando, buscando mais pessoas para participar desse projeto que nós estamos estruturando agora, melhor ainda, desse projeto Crianças Invisíveis. Vamos ter ideias. Como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos pôr a boca no mundo e denunciar, olha, no Brasil tem 50 mil crianças em abrigo. Aí vão dizer, não, mas elas não são para adotar, elas não estão aptas à adoção. Elas estão lá esperando a família biológica, só que essa família não chega nunca. Essas pessoas saem de lá aos 18 anos e vão para a rua. Aliás, eu vi aqui um depoimento, eu me esqueci quem foi, eu vou ficar aguardando, né, que diz que uma pessoa que passou dos 5 aos 18 anos no abrigo, e hoje esse foi bem sucedido, porque parece que ele é um advogado, acho que um depoimento dessa pessoa seria muito importante. Esse, assim, para usar uma linguagem moderna, né, muito comum agora. Essa pessoa, esse hoje advogado, parece que quero conhecer, ele tem um lugar de fala, né? Ele tem uma autoridade para falar disso. Quem Sim. sabe isso pode reforçar essa questão da adoção no Brasil, né? É um assunto que desperta muitas paixões. E aí, mais uma vez, a minha fala acho que a gente tem que evitar a polarização. Ninguém quer tirar a criança à força da família biológica. A gente só quer achar o justo meio, a justa medida entre a necessidade e a possibilidade de tentar recuperar o convívio da criança com a família biológica e o tempo que para ela é determinante para o futuro e para a possibilidade real de encontrar uma outra família. A gente quer eliminar os problemas, o excesso de problemas, o excesso de burocracia processual. Agora, acho que é importante destacar que eu estou falando de burocracia processual, não estou falando do processo de habilitação para adoção, que é importantíssimo. O curso de adoção, os grupos de apoio à adoção, porque a atitude adotiva exige muita responsabilidade. Então, eu não estou misturando as estações. Se preparar para a adoção é vital para a criança, que as famílias têm que entender o quão
sério é um processo de adoção e burocracia processual é outra coisa. Então, se fica ali expedindo ofício, se demora, é outra situação. Então, são problemas diferentes e não tem solução fácil, né, Rodrigo? A gente vai desagradar sempre uma parcela da população que vai achar que não é a melhor solução. Agora, nada tira mais o nosso sono, a gente conversou sobre isso, do que 50 mil crianças que estão no limbo. Isso é um problema jurídico. E isso é uma realidade e que as pessoas não podem esquecer disso. Não há burocracia, não há artigo da lei processual, não há artigo de lei que justifique isso. Né? Se for perguntar, mas é porque a lei tem que seguir a lei. Claro que ninguém pensa em fazer adoção em uma semana, né? Tem uma segurança, porque obviamente que tem tráfico de criança, tem as fraudes e tal, é preciso da segurança, mas não precisa tanto tempo. O que eu gostaria muito é que as pessoas que trabalham com essas crianças não começassem a achar que é normal ter 50 mil crianças no limbo nesse país. Isso é muito perverso, né? E acho que nesse momento da pandemia, agora especialmente, isso acaba ficando muito mais escancarado, né, Paulo? E é isso. Mas, enfim, para a gente ir caminhando para encerrar, Paulo, não sei se você gostaria de falar um pouco mais, mas o objeto aqui da nossa conversa principal, né, que a gente vai estar andando em torno e pensar, é uma novidade, que é pensar assim, nessa modificação do DNA e como na adoção isso acontece. E eu acho que qual a importância disso na política pública de adoção? É que isso vai ajudar a diminuir o preconceito com a adoção. Né? Eu acho que isso, claro que a psicanálise já veio muito e já ajudou muito, a antropologia, né? Demonstrando que a família é da ordem da cultura e não da biologia. Mas esse elemento aí, né, que é científico, né, que é da engenharia genética, quando você traz isso para o direito de família, isso é uma novidade e joga uma luz a mais aí sobre a questão da adoção. Né? Exatamente, acho que é muito importante falar isso. A gente não está aqui jogando com suposições. Isso é ciência, é científico. Então, existe um centro de estudo da Universidade de Harvard que está dedicado a esse tema. O pessoal que é da área da biologia conhece isso muito melhor do que a gente. E o que a gente fez foi simplesmente tentar uma ação do direito com a biologia, né? Desde que Watson e Crick descobriram o código genético, tem muita coisa acontecendo de novidade. E a epigenética é o que existe de mais sofisticado. Rodrigo, tem alguns pesquisadores que estão estudando a epigenética para, a partir do sistema de ativação gênica, buscar a cura do câncer. Assim, é muito moderno, é ciência, e isso não se discute. Epigenética não está em discussão, porque é comprovado que existem as marcações epigenéticas e que existe a influência do meio no sistema de ativação do nosso DNA. Exatamente. E por falar em inconsciente, eu quero só trazer a última mensagem sobre o inconsciente, também aqui do dicionário, e peço licença para ler, né, porque o inconsciente ele mostra uma face oculta e revela esses desejos recalcados, mas a consideração do inconsciente, do desejo, nos faz repensar os conceitos de livre-arbítrio e acaso. A partir daí, não se pode mais atribuir as alegrias, tristezas e mazelas à obra do acaso e culpar o outro exclusivamente pelo fim de um relacionamento, por exemplo. As nossas escolhas, o que nos faz ter alegria, sofrer, amar, deixar de amar, são governadas por essa força soberana em nós, que é o inconsciente, que é também desejo, já que o desejo é inconsciente. Então, assim, desejo, né, eu nunca tinha imaginado, é uma instigação mesmo, isso é novo, é embrionário, nunca tinha imaginado como é que nós vamos casar, né, fazer esse casamento, assim, dessa coisa biológica, genética, com uma questão tão subjetiva que é o inconsciente, mas elas andam junto, talvez seja o inconsciente que determina, né, que também determina isso, né, Paulo? Acho que isso precisa continuar um pouco mais a investigação, é só uma suspeita. Né? A gente tem que escrever um artigo sobre isso, Rodrigo. Sim, vamos estudar, temos aqui algumas ideias, né? E isso é aqui, conversas como essa, que nascem os novos pensamentos, é assim que o direito vai evoluindo, né? A gente vai pensando direito e a partir dessa dialética, dessa instigação, com muitas perguntas, muitos comentários que chegaram aqui, né? Com certeza. Bom,
Então, eu acho que nós já podemos caminhar para o encerramento. Eu quero passar a palavra para você, para dizer as palavras finais, caso queira dizer, né? Falar que você, que você gostaria de dizer. Eu não sei se a sua imagem está aparecendo, mas o áudio o áudio Eu tá tô bom. quieto. Eu tô quieto, agora tô falando. Acho que estão conseguindo me ver movimentar. Tá. Pronto. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Aproveitar para falar um pouco. A Ana Medeiros, que trabalha com adoção no Mato Grosso do Sul, trouxe alguns dados. E o Hélio Braz, de quem eu sou fã, admirador, que há muito tempo faz um trabalho brilhante por todas as famílias do Brasil, veio trazer a provocação. Será que são só 50 mil? A gente sabe que não. É muito maior esse número de crianças. 50 mil são os dados oficiais, mas tem cifra negra até em número de crianças que estão nesse limbo, né? E aí eu agradeço, né, a oportunidade de poder falar desse tema. Estou sempre à disposição para falar, quantas vezes for necessário. A gente tem que repetir 1000 vezes. Sou um defensor do Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui no nosso livrão. Está na 11ª edição. Eu falo sobre isso, Rodrigo, porque quando a gente fez, na época, o projeto de Estatuto da Adoção, muita gente diz, pô, o pessoal é contra o ECA. Ninguém é contra o ECA, eu muito menos, né? Eu tenho um ECA comentado. Eu sou a favor das crianças. O resto, para mim, tudo é tergiversa sobre essa grande tônica de vida que é buscar o melhor interesse das crianças. Então, tomara que a gente tenha a oportunidade de se falar em outras oportunidades aqui, nas lives do IBDFAN, nesse novo normal, e pensando sempre, aí, isso também me tira o sono, nessas crianças que estão nesse exato momento de pandemia ainda mais invisibilizadas, com a situação ainda mais precária por todo o Brasil. O que a gente vai fazer quando acabar a pandemia? O IBDFAN está se preparando para poder ajudar de forma prática, assim que a gente tiver condições de o fazer em várias frentes. Campanha para estimular as pessoas a doarem para os fundos de atendimento aos direitos da criança, um projeto que vem aí de alteração do ECA e muitas outras frentes de trabalho. Então é isso, Rodrigo. Obrigado e parabéns por tudo que você constrói no IBDFAN e pelo Dicionário de Direito de Família, que é uma das obras mais brilhantes, na minha opinião, além de ter ganho o Prêmio Jabuti, que a gente já viu produzidas no Brasil. Parabéns. Muito obrigado, Paulo. E nós vamos, a luta continua, nós vamos, esse ano, o ECA está fazendo 30 anos, né, no dia 13 de julho, né? E o ECA, apesar de ter 30 anos, ele continua sendo um dos textos normativos mais avançados do mundo, né? O Brasil, aliás, em direito de família em geral, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo. Não só no texto, na teoria, né? Porque na prática é terrível, né? Um sistema perverso. Assim como a Lei Maria da Penha, uma das leis mais avançadas do mundo, e muito, modéstia à parte, graças ao IBDFAN, o direito de família é um dos mais avançados do mundo. Mas nesse aspecto da adoção, embora o ECA seja um grande texto normativo, avançado, estudado no mundo inteiro, nesse aspecto da adoção, ele deixa muito a desejar. Né? Ele deixa muito a desejar, e é isso que talvez a gente possa melhorar um pouco, e essa conversa continua por aí. Né? Seja comigo, seja no IBDFAN, seja lá né, com o Paulo, no Instagram dele, aí, no meu, Rodrigo da Cunha Pereira DV, onde nós podemos continuar. E eu vou ficar aguardando o nome daquela pessoa que passou a vida no abrigo. Eu gostaria muito de conversar com ela para saber, assim, numa conversa íntima, saber como é que é essa estruturação psíquica de um sujeito que passa a vida no abrigo sem uma família. Porque o que determina o sujeito é essa estrutura psíquica que está no centro de tudo, o afeto. Ali no abrigo, por mais que o abrigo seja bom, é impossível isso. Né? Então, isso é uma grande mazela, é uma grande fratura social no Brasil, essas 50 mil crianças. Ficamos por aqui, então. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos por aí nas redes sociais, presencialmente, acho que nem tão cedo, né? Mas vamos nos vendo por aí. Muito obrigado.